Viserys Targaryen, O Chama Viva Parte 2. O caminho do cavaleiro. Os anos passaram, e a jornada pelos mares e cidades estrangeiras levou Viserys e Daenerys até Pentos, uma das mais ricas e movimentadas das cidades livres. Foi ali, entre palácios de mármore e mercados cheios de mercadorias de todo o mundo, que eles conheceram um Magister Illyrio Mopatis, um homem gordo, de voz macia e olhar astuto, que possuía riquezas capazes de rivalizar com as de muitos senhores de Westeros. Illyrio acolheu os irmãos com hospitalidade incomum, oferecendo-lhes teto, roupas limpas e refeições fartas, algo que há muito tempo eles não conheciam. Ele demonstrava grande interesse na história dos Targaryen, mais do que isso, declarava ser um aliado leal, disposto a ajudar Viserys a recuperar o que era seu por direito, o Trono de Ferro. O poder não se conquista apenas com sangue real, mas com exércitos de ouro, dizia Illyrio, em seus banquetes, com um sorriso enigmático. Posso dar-lhe o apoio, as armas e os navios, mas precisais de homens. E ninguém tem homens como os senhores dos cavalos, os Dothrakis, que percorrem as planícies como o vento. Foi assim que o plano foi traçado. Illyrio organizou um encontro entre Viserys e Khal Drogo, líder de um imenso Khalasar com milhares de guerreiros, um homem temido de um lado ao outro do Mar Estreito. O acordo era claro. Drogo se casaria com Daenerys, e em troca, daria a Viserys 10.000 cavaleiros para cruzar o mar e tomar de volta os 7 reinos. Viserys sabia o quanto pesava esse pedido. Sua irmã era ainda muito jovem, e a ideia de entregá-la a um estranho, ainda que poderoso, cortava seu coração. Mas ele também sabia que era a única chance que tinha depois de tantos anos de fome, frio e humilhação. Ele conversou com Daenerys com toda a ternura que havia nele, explicando que esse casamento não era uma rendição, mas o primeiro passo para a glória, para voltarem para casa, para viverem como a realeza que eram. Falou sobre a terra onde nasceram, sobre os dragões que sua casa montava, sobre o dia em que ninguém mais ousaria chamá-los de mendigos. Daenerys, que sempre confiara no irmão, que sempre vira nele seu protetor e seu guia, ouviu em silêncio e, com coração corajoso, aceitou o destino que ele havia negociado por eles. Depois do casamento, Viserys não ficou para trás, nem se escondeu na segurança dos palácios de Pentos. Ele decidiu viver entre os Dothrakis, acompanhando Khalasar em suas longas marchas pelas vastas planícies verdes. Sabia que, para comandar aqueles homens, precisava ser respeitado, e respeito não se pede, se conquista. Ao chegar em Vaes Dothrak, a cidade sagrada onde os senhores dos cavalos se reuniam, Viserys mostrou que era diferente de todos os outros estrangeiros que os Dothrakis costumavam desprezar. Ele não olhou com desdém para suas tendas de pele, nem fez careta diante de seus costumes rudes. Ao contrário, ouvia com atenção os contos dos antigos, participava de seus rituais, comia o que eles comiam e aprendia cada palavra de sua língua com dedicação. Ele entendia que, para ser aceito, precisava compreender o que fazia aquela gente ser tão forte. Foi ali que Sor Jorah Mormont, o exilado de Westeros que se tornara conselheiro dos Targaryen, passou a ensiná-lo. Jorah viu em Viserys um jovem cheio de fogo e determinação, ainda que inexperiente, e decidiu guiá-lo. Ensinou-lhe a montar como um Dothraki, firme sobre o cavalo como se fossem um só ser. Mostrou-lhe o manejo do araque, a lâmina curva e mortal que era a arma preferida dos guerreiros das planícies, fazendo praticar até que suas mãos se cobrissem de calos e seus movimentos fossem tão rápidos quanto os de qualquer nativo. Viserys caía, cansava, sentia dor, mas nunca desistia. Ele treinava antes do sol nascer e continuava muito depois de todos já terem parado. Queria provar, para Drogo, para Jorah e para si mesmo, que o sangue do dragão não era apenas um título vão. Com o tempo, os guerreiros que antes o olhavam com curiosidade ou desprezo começaram a bater nos peitos ao vê-lo passar. Ele já não era apenas o irmão da rainha, nem apenas o rei pedinte. Era um homem que havia aprendido o valor da coragem e do esforço. Certa manhã, sob o sol brilhante de Vaes Dothrak, diante de muitos dos homens do Khalasar, Sor Jorah Mormont tocou os ombros de Viserys com a lâmina de sua espada e o nomeou cavaleiro.
Era uma honra antiga, vinda das terras que ele jurara reconquistar, mas que ele recebia tendo provado seu valor também na terra dos cavalos. Viserys se ajoelhou como mandava o costume, e ao se levantar, sentiu-se mais forte do que nunca. A chama viva dentro dele não era mais apenas o desejo de reivindicar um trono. Era também a certeza de que ele havia se tornado digno dele. Agora, ele tinha o respeito de seu povo, a força de suas próprias mãos e um exército à sua espera. O retorno a Westeros estava cada vez mais próximo.